33 estratégias de guerra. Agilidade, equilíbrio e calma são palavras de ordem nos momentos difíceis, seja na vida pessoal ou profissional. Muitas vezes é duro contornar um problema. Nesse caso, o livro 33 Estratégias de Guerra recomenda adotar uma estratégia revolucionária como uma solução para quem almeja a vitória. O autor Robert Greene define estratégia como a arte de olhar para além da batalha e prever o que vem pela frente. Segundo ele, é preciso concentrar-se no objetivo final e armar as tramas para se chegar lá com sucesso. O livro Estratégias de Guerra de Greene apresenta inúmeras situações históricas, políticas, filosóficas e religiosas para exemplificar cada item. São subrefúgios ofensivos e defensivos que funcionaram e continuam valendo como armas eficazes em qualquer situação. Nesse livro retrata muito mais do que estratégias para a luta, mas também para o enfrentamento de resistência ou problemas que podemos encontrar pela nossa frente. Sobre as 33 estratégias, sejam elas ofensivas ou defensivas, que ajudaram diversos políticos e países como um todo a sobreviver em situações de guerra. Com a correta adaptação, você pode trazer todo esse conhecimento para a sua vida e aplicar essas estratégias de forma a beneficiar o seu dia a dia. Primeira estratégia: a estratégia da polaridade. Declare guerra contra seu inimigo, e a primeira coisa a fazer é avaliar e conhecer o cenário e os seus oponentes, os internos e os externos. É preciso vencer as próprias dificuldades, como fez Xenopon na luta contra os persas em 401 a.C. O exemplo de inimigo externo vem com Margaret Thatcher, que sempre agiu de maneira implacável frente às oposições. Segunda estratégia: a estratégia da guerra na mente. Não lute a última guerra. Até mesmo as estratégias mais bem estruturadas têm data de validade, então mantenha suas táticas modernas. No livro cita exemplos bem-sucedidos de 1605, com o samurai Miyamoto Musashi. Ele desenvolveu um padrão de luta para cada duelo, mas sempre mudava suas táticas para confundir seus oponentes. Terceira estratégia: a estratégia do contrapeso. Em meio à confusão, não perca sua presença de mente. Mantenha o foco, os objetivos e confiança. Você precisará disso para vencer suas batalhas de maneira implacável. Um exemplo histórico de tática agressiva ocorreu em 1801. Lord Nelson lançou mão da confiança e liberdade e, desobedecendo seu superior Sir Parker, derrotou a marinha dinamarquesa. Quarta estratégia: a estratégia Death Growl. Cria um senso de urgência e desespero. Quando a escolha está entre a vida e a morte, as pessoas lutam com mais garra, afinal, elas não têm nada a perder. A quase execução do filho Tolstói FQS o ajudou a fazer cada trabalho como se fosse o último. O livro lembra que a experiência íntima com sua mortalidade o permitiu vencer as dificuldades da vida. Quinta estratégia: a estratégia do comando e controle. Evite a ideia do pensamento em grupo. Você deve estar no comando, mas busque o equilíbrio. Não seja muito autoritário nem muito fraco. Durante sua carreira, o general Marshall definiu um conjunto de protegidos, ensinando-lhe a sua filosofia de comando, que lhe permitiu confiar nas ações dos seus subordinados. Marshall sabia que eles agiriam de acordo com seu estilo e crença. Sexta estratégia: a estratégia do caos controlado. Segmente suas forças. Unidades menores são mais ágeis, móveis e têm mais habilidade. Napoleão usou a estratégia de 1805 quando estava sendo atacado pelas tropas austríacas comandada por Karl Marx. Napoleão dividiu suas tropas e forneceu a elas instruções específicas. Assim cercou as tropas austríacas, que se renderam a uma batalha com pouca luta. Sétima estratégia: as estratégias morais. Transforme uma guerra em uma cruzada, onde sugerem respeitar suas tropas
e ser um líder que luta por uma causa, que lidere pelo exemplo, que foque nas estratégias do time evitando a ociosidade, que alimente as emoções para alimentar a causa, que recompensa e puna com moderação, mas deixe que o time saiba das possibilidades. Construa uma história para o time e crie conexões. Remova os desafetos. 8ª estratégia: a estratégia da economia perfeita. Lute de maneira econômica, conservando todos os seus ativos. Conheça suas forças e as utilize para enfraquecer o outro lado, militarmente, financeiramente e moralmente. A Rainha Elizabeth I deu um ótimo exemplo de como explorar pontos fortes e fracos. Ela subiu ao trono da Inglaterra em 1558, na época em que seu país era uma potência militar secundária. Contrariando seus conselheiros, ela esperou e não se casou com Filipe II da Espanha. Ao invés disso, procurou por maneira mais sutil de prejudicá-lo. Ela se alistou na Marinha Real, executando ataques piratas nos navios deles. Além disso, usou outras técnicas menos convencionais para destruir a armada espanhola. A Rainha Elizabeth I escolheu cuidadosamente suas batalhas para conservar seus recursos e mostrar sua força superior. 9ª estratégia: a estratégia do contra-ataque. Tenha paciência e espere. Faça com que seu inimigo se mexa primeiro. Assim você poderá analisar a estratégia dele e contra-atacá-lo, com base nas fraquezas reveladas. Um exemplo brilhante ocorreu na campanha presidencial americana de 1944, na tentativa de eleger Thomas Dewey. O Partido Republicano fez inúmeras declarações falsas sobre Franklin Roosevelt. Ele esperou e não respondeu, até que o dia que os oponentes comentaram sobre o seu cachorro, Roosevelt fez um discurso satírico defendendo o cachorro e, claro, humilhando o Diel. 10ª estratégia: a estratégia da dissuasão. Crie uma presença ameaçadora. Faça as pessoas pensarem que irão perder e blefe se for necessário. As pessoas gostam de uma vitória fácil e não vão atacar se achar que perderão. Você deve usar estratégias de intimidação. Exemplo: faça manobras ousadas e blefe. Seja uma ameaça, faça movimentos repentinos, indique agressão, mova de maneira irracional, seja imprevisível, haja com loucura, alimente a paranoia do seu oponente, indicando capacidades assustadoras. Mantenha uma reputação ruim. Não negocie e seja mau. 11ª estratégia: estratégia de falta de engajamento. Bater em retirada quando seu oponente sabe que você pode lutar. Vai provocá-lo e aumenta as chances de alguma atitude irracional por parte dele. O Partido Nacionalista de Chiang Kai-shek forçou a retirada do Partido Comunista de Mao Tse-tung nas fases iniciais da Guerra Civil Chinesa. Essa atitude fortaleceu o apoio aos comunistas, unindo os camponeses. Em 1949, os comunistas derrotaram os nacionalistas. 11ª estratégia: a grande estratégia. Perca as batalhas, mas vença a guerra. Para isso, tem um plano maior. Olhe além do horizonte do oponente. Em 1968, durante a Guerra do Vietnã, Von Nuyen executou uma ofensiva em todo o país durante um feriado. Embora tenha batido em retirada, a ofensiva confundiu os exércitos americano e vietnamita do Sul e enganou a mídia americana. 13ª estratégia: a estratégia da inteligência. Conheça seu inimigo. Entenda como ele pensa. Conheça as jogadas dele, mas não permita que as suas estratégias sejam conhecidas. A invasão britânica no Afeganistão, liderada por Lord Auckland em 1838, com o objetivo de destituir o líder Dost Mohammad. O maior erro de Auckland foi não conhecer os afegãos e nem a cultura deles, e pagou com a própria morte e retorno de Dost Mohammad ao poder. 14ª estratégia: a estratégia Blitzkrieg. Resistência com velocidade. Faça um começo lento e metódico, depois siga com um ataque bem planejado e movimentos rápidos e certeiros. Nessa estratégia, Genghis Khan
é um exemplo histórico quando ele atacou e derrotou o poderoso Mohamed II em 1218. Khan começou com uma série de pequenas ofensivas que mais pareciam derrotas. Na sequência, começou ataques mais sérios e rápidos para derrotar Mohamed II. 15ª estratégia: a estratégia de força. Controle a dinâmica e a mente do seu oponente. Seja assertivo. Faça com que se mova em seu território. Durante a Segunda Guerra, Rommel usou unidades menores nos desertos do norte da África para vencer os britânicos. Rommel mantinha suas unidades em movimento, como navios no mar, reduzindo a capacidade de atacá-los. Muitas vezes, ele cavalgava com a linha de frente para diminuir a cadeia de informações. 16ª estratégia: a estratégia do centro de gravidade. Ataque o ponto central, onde realmente dói, seja ele o centro de comando, linha de suprimento, sistema de crença. Capture e destrua seu oponente. Em 209 a.C., Publio Cispion atacou e capturou Ney-Carthage, o principal ponto de abastecimento de Aníbal na capital da Espanha. Isso prejudicou as rotas de abastecimento de Aníbal. Cipion chegou então a Carthage em 204 a.C., retirando Aníbal da Itália. 17ª estratégia: a estratégia da divisão e conquista. Derrote o oponente com os detalhes, observem as partes e determine como controlá-las, criando conflitos e se aproveitando deles. Em 490 a.C., os persas planejaram um ataque em Atenas e chegaram em 24 milhas ao norte da região. Os gregos viajaram para o norte, bloqueando a passagem entre as áreas. Os persas dividiram sua tropa de noite e atacaram Atenas pelo mar. Os gregos atacaram as tropas na Batalha de Maratona. E correram para Atenas para evitar que os persas desembarcassem. A estratégia de conversão: atrai seu oponente para um ataque frontal, faça com que ele fique vulnerável e numa distração ataque os pontos fracos dele. O exemplo histórico narra a tentativa de Barão Giuseppe retirar os franceses de Verona em 1795. A ação foi impedida por Napoleão na Batalha de Arcola, que expôs a fraqueza do inimigo, derrotando-o. 19ª estratégia: a estratégia de aniquilação. Use charme e lisonjas para envolver e atrair o inimigo. Mantenha uma pressão constante para forçá-lo a baixar a guarda. Em 1778, os britânicos queriam absorver os territórios Zulus. Na Batalha Islandiana, os Zulus usaram seus conhecimentos sobre o território, surpreenderam e derrotaram os britânicos. 20ª estratégia: a estratégia da foice. Direcione o seu oponente para sua fraqueza. Suas fraquezas. Faça jogadas calculadas. Isso vai permitir o controle da situação, confundindo e cansando o adversário. Em 1800, quase todos os planos de Napoleão para vencer o exército austríaco na Itália falharam. Napoleão investiu em um plano alternativo e então derrotou os adversários em Marengo. 21ª estratégia: a estratégia da guerra diplomática. Negocie enquanto avança e não ceda a pressões. Siga em frente. O exemplo histórico cita Filipe II na Macedônia, quando assumiu o poder em 359 a.C. A cidade de Atenas não o apoiava, mas ele continuou a fazer promessa de paz, aumentando cada vez mais o seu império. 22ª estratégia: a estratégia de saída. Saiba quando for derrotado e então acabe com a guerra. Isso diminuirá suas perdas. Saiba como ganhar com honra e traga um final positivo para a batalha, reduzindo seus oponentes no futuro. Lyndon Johnson enfrentou uma batalha acirrada para o 10º assento do Congresso do Texas em 1937. Passada a eleição, ele agradeceu seus oponentes, conseguindo alianças bem-sucedidas com eles. 23ª estratégia: a estratégia de engano. Misture fato e ficção. O engano é uma arte antiga e inestimável, quando você precisa evitar que ele seja vigiado. A desinformação pode consumir o seu oponente.
Norte. A invasão da Normandia. A invasão da Normândia, na Segunda Guerra Mundial, foi precedida por um engenhoso plano dos aliados para enganar os adversários e comprometer a capacidade de decisão de Hitler, quando a invasão real de fato aconteceu. A 24ª estratégia, a estratégia do comum extraordinário. Utilize o caminho da expectativa baixa e surpreenda. Se você é sempre calmo, seja radical. Em 1962, Cassius Clay desafiou o campeão de pesos pesados do boxe, Sonny Liston. O comportamento pouco ortodoxo de Clay foi uma grande vantagem dele na luta, porque seu oponente não tinha ideia do que esperar. 25ª estratégia, a estratégia de justiça. Ocupe o ponto alto da moral, justifique sua causa de maneira correta e mostre o lado egoísta do seu oponente. Apresente-se como oprimido. Para concluir a obra da Basílica de São Pedro, o Papa Léo X começou a vender indulgências. O teólogo alemão Martin Lutero condenou as práticas, alegando que somente Deus podia perdoar os pecados humanos. Esse esforço de Martin Lutero foi o início da tradição protestante e luterana. 26ª estratégia, a estratégia do vazio. Remova qualquer alvo que você tenha para o seu oponente. Sem alvo, ele se frustrará, aumentando a chance de cometer erros. Quando invadiu a Rússia em 1812, Napoleão se deparou com um exército adversário recuado e que não impôs resistência. A retirada das tropas deixou para trás cidades destruídas e sem nenhuma comida. 27ª estratégia, a estratégia da aliança. Pareça trabalhar pelo interesse dos outros, enquanto busca os seus interesses próprios. Faça o que for necessário para esconder a natureza temporária do seu negócio. Em 1467, Charles I expandiu seu império, formando uma aliança com Edgar IV na Inglaterra, para atacar a França de Luís XI. Mas o rei francês descobriu a trama e se uniu a Edgar IV. 28ª estratégia, a estratégia da superioridade. Dê a seus rivais corda suficiente para se enforcar. Prejudique a reputação deles, mas não deixe que ninguém saiba do seu envolvimento. Mantenha as mãos limpas. Na luta pela nomeação republicana, em 1988, a equipe de W. Bush espalhou rumores sobre a esposa de seu oponente, Bob Dole. A raiva de Dole chegou à mídia, prejudicando-o fortemente. 29ª estratégia, a estratégia do fato consumado. Avance de pouco em pouco, sem ser percebido por seus rivais. Quando notarem seu crescimento, será tarde demais. 30ª estratégia, a estratégia de comunicação. Invada a mente do seu oponente com palavras. Faça com que ele pense e que tente interpretar o que você quer dizer. Ao filmar o 39º passo, em 1935, Alfredo Hitchcock trabalhou a mente dos atores Madeleine Carroll e Robert Donat quando os algemou por horas e fingiu ter perdido a chave. A ideia era fazer com que eles entendessem bem o roteiro. 31ª estratégia, a estratégia interna. Comece destruindo por dentro, infiltre no campo do seu oponente e, uma vez lá, ataque ou mostre suas intenções. Assuma o controle devagar. Um dos exemplos históricos é de dominação amigável, em 1929. O criador do manifesto surrealista, André Breton, queria realçar o movimento. Ele acreditava que Salvador Dalí podia ajudá-lo. No entanto, a afinidade de Dalí com Hitler e Lenin prejudicou os seus planos. Dalí viajou para Nova York, onde teve uma carreira bem-sucedida e se tornou sinônimo do surrealismo. 32ª estratégia, a estratégia passivo-agressivo. Domine enquanto parece se submeter. Evite a agressividade. Os atos agressivos do inimigo irão beneficiar você. Para protestar contra o imposto de sal definido pelo rege britânico, Mahatma Gandhi propôs a marcha de 200 milhas. O governador-geral da Índia, Lord Edgar, ficou aliviado com a aparente ação insignificante e não agiu para impedir a marcha, mas o protesto atraiu milhares de pessoas. Gandhi escolheu seus passos sabidamente, benigno para os britânicos e pungentes para os índios. 33ª estratégia,
a estratégia da reação em cadeia. Promova o caos e a quebra de confiança, espalhando incerteza e pânico. O que já foi seguro agora é incerto. A Anatomia do Pânico, em 1092, a morte de Nizam al-Mulk foi vista primeiro como uma represária pela tentativa de suprir o crescimento da seita Nizari Ismaili. Os Nizaris, um grupo secreto, havia desenvolvido um novo método de revolta, em que os assassinos surgiam de uma multidão calma e matavam seus alvos com uma adaga. Essas foram as 33 estratégias de guerra.